Amigas, amigos, o TVE Entrevista hoje conversa com a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. Na Folha, em 2018, Patrícia Campos Melo denunciou o disparo em massa de fake news via WhatsApp. Segundo a denúncia, um movimento financiado por empresários brasileiros em favor da candidatura a Bolsonaro. A série de reportagens sobre esse tema valeu a Patrícia Campos Melo prêmios no Brasil e no exterior, mas valeu também a ira do presidente da República, dos seus filhos e seguidores. O presidente da República, Jair Bolsonaro, a ofendeu. Foi processado e condenado a pagar indenização, assim como seu filho Eduardo. Sobre a cultura do cancelamento e os movimentos para destruição de reputações nas mídias, Patrícia escreveu um livro, A Máquina do Ódio. Patrícia, além da Folha de São Paulo, é também comentarista do Jornal da Cultura, da TV Cultura de São Paulo, e já foi correspondente internacional. Ela cobriu conflitos no Afeganistão, no Iraque, Síria, Líbia, Turquia, Serra Leoa e Líbano. Patrícia, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, Bob? Tudo legal. Você é da Folha de São Paulo, está nos Estados Unidos, você é comentarista do Jornal da Cultura também, daqui de São Paulo, né? O que você está fazendo nos Estados Unidos hoje? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, super honra estar aqui. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre desinformação eleitoral. Então, basicamente, como a gente está nesse ano de campanha eleitoral, eleição presidencial em outubro, primeiro turno, então a gente está monitorando e mapeando várias maneiras de circulação da desinformação no Brasil, e que tem muito a ver com o que aconteceu aqui, né? Porque aqui nos Estados Unidos, como no Brasil, tinha essa série de acusações infundadas sobre fraude eleitoral. Então, são coisas aí bem parecidas e é isso que eu estou fazendo aqui, Bob. Começando do começo, por que o jornalismo? Quando? Como foi sua caminhada desde o começo? Bom, meu pai é jornalista, então era uma coisa, chama Hélio Seu Campos pai, Melo. fomos colegas já de redações. Pois é, então, e eu sempre fui super fã do meu pai, acompanhei toda a carreira, e era uma coisa que desde pequena me interessava, mas eu até resistia, eu prestei direito, eu fiz um semestre de direito, abandonei, me arrependo, porque acho que teria sido muito útil, mas abandonei e falei, tudo bem, é jornalismo mesmo, e aí eu fui e prestei jornalismo e fiz jornalismo. Acho que era uma, além dessa coisa paterna, eu sempre gostei dessa ideia, desse privilégio que a gente tem como jornalista de conhecer tantas pessoas interessantes, com histórias interessantes, sabe? Entrar nessas vidas tão diferentes e mostrar um pouco. Acho que isso sempre me fascinou, assim, a coisa que eu mais gosto de fazer. Como correspondente internacional, você começou no Jornal da Tarde, salvo engano, não é isso? 93. Sim, Depois você vai ser correspondente internacional, se não me engano, Gazeta Mercantil na Alemanha, é isso? Fala um sim. pouco da caminhada para a gente. Tá. Eu comecei no Jornal da Tarde, eu era estagiária lá, eu cobria polícia, buraco de rua, essa coisa toda. Isso foi no meu primeiro ano de faculdade, que eu acho que é a melhor escola, né? Você cobrir tudo, né? Repórter assim. E aí depois eu trabalhei alguns anos no Jornal da Tarde, e que era muito bacana. É meio triste pensar que os dois primeiros lugares onde eu trabalhei não existem mais. Cada vez mais, né? Pois é. E aí depois eu fui para a Gazeta Mercantil, e eles tinham um programa meio de intercâmbio, de correspondente. Então eu fiquei na Alemanha, eu estudei numa escola alemã, porque o marido da minha mãe é alemão, mas aí eu fui passar esse período lá na Alemanha, no Handelsblatt, que é um jornal econômico, etc. E foi aí um período de minha primeira experiência de correspondente, por assim dizer. E depois, qual foi o caminho? Depois, eu fui para o Valor Econômico, que era um jornal que estava começando, né? Eles iam lançar. Só que eu fiquei muito pouco tempo lá, porque eu tinha prestado para fazer um mestrado aqui nos Estados Unidos. E então, em 2020, eu vim, fiquei aqui. Na Colômbia, né? Não, meu mestrado foi na Universidade de Nova York, e aí eu fiquei 2 anos, inclusive eu estava aqui no 11 de setembro, então eu cobri o 11 de setembro, fiz freela aí para um monte de veículos,
E depois eu voltei para o Brasil e fui trabalhar no Estadão. Fiquei um tempo no Estadão, eu cobri um pouco de política, depois eu fui cobrir economia. O Estadão tinha um correspondente que estava há muito tempo em Washington, que era o Paulo Sotero, que é maravilhoso. Tinha E tido ele, antes também o Moisés Rabinovich. exato, tinha tido o Moisés Rabinovich também. E o Paulo ele foi para um centro que chama Wilson Center e ficou vago o cargo. E me mandaram para os Estados Unidos, e aí eu fiquei em Washington como correspondente de 2006 até 2010. Foi muito bacana, foi cobrir a eleição do Obama, cobrir, sei lá, a guerra no Afeganistão, muitas coberturas aí bacanas. Falaremos disso. Depois você volta para a Folha e desde então está lá. Isso. Daí eu voltei para a Folha. Foi engraçado que quando eu era correspondente do Estadão em Washington, o Sérgio Dávila era o correspondente da Folha em Washington. E aí ele saiu de lá e virou o chefe, né, o editor executivo. E ele contratou a concorrência, no caso. Era eu e também o Ricardo Baltazar, que estava no Valor. Ele fez que a gente falava, tinha um livro na época que pegou ali a competição e levou. E aí eu fui parar na Folha e estou lá na Folha desde então, desde 2011. Quem é jornalista, trabalha como jornalista e também, ou às vezes, principalmente como correspondente internacional, sabe que a gente tem uma escala de impacto do que nos tocou, né? E às vezes até com consequências para depois, para você processar aquilo que você viu e viveu, né? O que mais te tocou? Primeiro você cobriu vários conflitos em vários cantos do mundo, né? Dá uma passada rápida nisso e me diz o que mais te tocou nisso tudo que você já fez. Eu acho que duas coisas. Uma foi uma sorte imensa que eu tive em uma cobertura que eu fui fazer na Síria, que eu acabei conhecendo por acaso um casal de sírios que tinha uma história absolutamente sensacional. Eles tinham se apaixonado e passado a lua de mel numa cidade, Kobani, que estava sitiada pelo Estado Islâmico. E o fato de que eu fui para a Síria fazer uma matéria totalmente diferente, e cheguei lá e encontrei essas pessoas que têm a história mais incrível do mundo, e a gente mantém contato até hoje. Eu escrevi um livro sobre eles. É muito emblemático do que é essa profissão, né, do privilégio, né, de você estar no lugar, você foi cobrir uma guerra e de repente você descobre um casal que se apaixonou no meio da guerra e que sobreviveu, que tem uma história maravilhosa. Então, Qual é a história maravilhosa? Só um resumo da ópera. então a história é ótima. Bom, eu conheci eles por acaso, porque eu estava entrando na Síria, ali saí do Iraque, entrei, todo um processo para entrar, né? E aí eu tinha uma pessoa que era um jornalista que ia me ajudar lá, só que aí não deu certo, deu tudo errado, e no final das contas falaram, olha, tem esse cara que chama Barzan, ele é um jornalista local. Aí eu falei, beleza. Não conhecia, né? Falei, tudo bem. Cheguei lá, atravesso o rio Tigre, né? Ali entre o Iraque e a Síria, e estava ele me esperando, ele e uma mulher. Eu lembro muito dessa cena, que era um carro todo destruído, de bala, né? Aquela coisa. Ele, assim, de pé, do lado dele tinha essa mulher, que era uma mulher bem pálida, assim, super bonita, com um gato no colo, uma garrafa térmica no meio e uma metralhadora. E aí eu falei, bom, vamos lá. E a minha ideia, eu queria ir atrás não sei se você lembra que teve um menininho, que era o Alan Kurdi, que era aquele menininho que teve uma foto dele com a camiseta vermelha, de bruços numa praia. Era um menininho refugiado que morreu afogado, né, tentando cruzar da Turquia para a Grécia. E a minha ideia era ir na cidade de onde o menininho, da família, de onde era a família do menininho, para explicar por que os pais dele, né, se arriscam tanto, né? Qual é o horror de onde essas pessoas estão fugindo? Então, meu objetivo era chegar em Kobani. E eu cheguei em Kobani, só que antes disso eu conheci esse casal, que era um casal que os dois estavam refugiados. Ela estava na Rússia, porque a família era russa, ele estava na Turquia, porque estava perseguido. Eles se conheceram pela internet, eu vou resumir bastante, tá? Pela internet, se apaixonaram, né? Começaram a se corresponder, se viram pela primeira vez no aeroporto em Istambul, resolveram casar, casaram
E quando eles estavam entrando para passar, falaram as coisas estavam mais calmas, eles falaram, vamos agora voltar para a nossa cidade, era a cidade da família dele, vamos para Kobani. Quando eles estão entrando, o Estado Islâmico invade a cidade deles. Em vez deles irem embora, eles falam, a gente vai ficar e documentar, porque não tinha nenhum jornalista lá. Todo mundo tinha ido embora. E eles sobreviveram a esse cerco do Estado Islâmico, morreram mais de 3.000 pessoas, foi uma destruição. Bom, e essa história que eu tropecei nessa história e nessas duas pessoas maravilhosas. No Brasil, tem duas histórias. Em 2014, eu fui cobrir a epidemia de ebola em Serra Leoa. Eu fui 2 vezes, na verdade, 2014 e 2015, mas, obviamente, quando eu fui, Serra Leoa é um país muito pobre, que passou por guerra civil, então era tudo muito precário, né? Os hospitais públicos não tinham luva, as pessoas estavam todas se contaminando. E eu, obviamente, me impressionei muito. Quando eu voltei para o Brasil, depois de um tempo, teve a epidemia de Zika. E eu fui para Pernambuco, cobri a epidemia de Zika, e para o interior de Pernambuco. E o que eu achei no interior de Pernambuco era Serra Leoa. Porque era isso, assim, você tinha os hospitais que deviam estar cuidando dos bebês com microcefalia, que não tinham pediatra, né? E também famílias. Então, isso para mim foi uma experiência, deve ser meio óbvio, né? Mas para mim aquilo foi muito assim, olha aqui o que é o Brasil, né? Olha que a gente tem essa, Olha né? as nossas Serras Leoas. As nossas Serras Leoas. Então, essa foi uma coisa bem... E a outra foi que a gente fez um projeto na Folha, que chamava Mundo de Muros, que era, a gente foi para vários países mostrar muros e os refugiados tentando, né, fugir de situações, etc. E aí a gente falou, bom, o Brasil não tem um problema muito grande de imigração, né? A gente, ok, teve os haitianos, hoje em dia tem, na época não tinha tantos venezuelanos, mas a gente não tinha. Mas a gente falou, mas a gente tem nossos muros, né? Os nossos muros socioeconômicos. Então vamos focar no Brasil sobre isso. E o que a gente resolveu fazer era uma comunidade, uma favela, que fica na Imigrantes, né, no caminho onde todo mundo, em Cubatão, onde todo mundo vai para classe média, vai para a praia, para o Guarujá, etc. Tem um muro enorme na Imigrantes, e atrás desse muro tem uma favela de quase 30.000 pessoas, sem água, sem esgoto, sem saneamento, sem nada. E totalmente isolada. Eles puseram um muro para ninguém enxergar. E aí a gente fez essa experiência de passar, a gente passou, acho que foram 2 semanas indo lá e conversando com as pessoas, que também foi uma coisa, né? Sempre essa experiência nossa de falar, nossa, olha que horror o que está acontecendo nos outros países. Tipo, não, pega imigrantes, quando você está indo para o Guarujá, sabe aquele muro? Então, tá ali o horror. Vai na Cracolândia. Vai na Cracolândia, não precisa nem pegar imigrantes, tá ali o horror. Então eu achei, sei lá, essas 2 experiências para mim foram muito importantes. Vamos falar um pouco da nossa profissão e do que nos aguarda com perspectiva de uma maneira ampla, né? O Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, comprou o Twitter esses dias por 44 bilhões de dólares e fechou o capital, o que indica que ele vai querer mandar e não vai querer ter muito trabalho para mandar para fazer o que ele quer. No dia 24 de julho de 2020, ele, via Twitter, um usuário provocou o Musk e disse o seguinte: o governo dos Estados Unidos organizando um golpe contra Evo Morales na Bolívia para que você possa obter lítio lá. Tudo bem. E ele respondeu: o problema está na resposta. Vamos dar golpe em quem quisermos, lide com isso. Você que em 2018 denunciou o financiamento ilegal, suposto, mas financiamento ilegal, e disparo em massa de mensagens eleitorais via WhatsApp em favor da campanha Bolsonaro, o que você pensa? Qual é o cenário que você vê hoje, a partir, inclusive, dessa coisa do Elon Musk no Twitter? O que você imagina que vem por aí? O Elon Musk comprou o Twitter supostamente porque ele quer garantir a liberdade de expressão, né? Esse é o mantra, e é o mantra da nova direita, né? A liberdade de expressão agora virou uma bandeira, né? E basicamente o que seria? Liberdade de expressão nas redes sociais é você não ter moderação de conteúdo, ou seja, você pode estar vendendo o rim de alguém, traficando drogas, falando coisas antissemitas, e a liberdade de expressão. Então, acho que isso vai ser um teste, o que, na realidade, ele, como dono da empresa, vai fazer, né?
o Twitter vai voltar a ser aquele lugar horrendo que era antes de 2014, onde você tinha esse tipo de coisa acontecendo e não tinha nenhuma ação em relação a isso, ou ele vai entender que é muito interessante essa história da liberdade de expressão. Se você tem uma liberdade de expressão absoluta nas redes sociais, na realidade você cria uma censura. Por quê? Porque liberdade de expressão absoluta quer dizer que você vai permitir todos os ataques contra mulheres, negros, LGBT, judeus, que estão censurados. Supremo Tribunal. Supremo Tribunal. Então, você, basicamente, você não tem uma livre expressão absoluta. Você está excluindo pessoas dessa praça pública, que ele chama, né? Porque um lugar onde você tem esse tipo de linguagem de ódio não é um lugar onde as pessoas todas vão falar, ou vão ter direito de falar. Então, acho que a pergunta é essa, se ele vai, na realidade, quando ele vai encarar isso, se ele vai entender isso, né? Que existem limites, que a liberdade de expressão não é superior a outras liberdades ou a outros direitos. Em relação à campanha de desinformação de 2018 e disparos em massa de WhatsApp, eu acho que, do mesmo jeito que a eleição americana em 2016, sendo que lá o vetor maior de desinformação foi o Facebook, essa campanha, esses disparos em massa, mostraram como você pode transformar as redes sociais e essa coisa incrível que é a internet em uma arma de manipulação do debate público, né? E isso foi feito de uma forma brutal. O próprio WhatsApp admitiu isso um ano depois, né? Olha, usaram o WhatsApp e disparos em massa na tentativa de interferir nas eleições de 2018. Eu acho que, ao menos, a gente entra na eleição de 2022 consciente de que essas coisas são feitas, né? Isso. Naquela época, as pessoas falam assim, é tudo orgânico, não tem automação nenhuma. Era quase falar assim, só tem gatinho, vídeo de gatinho na internet. Então, pelo menos, existe uma consciência. Se isso é suficiente, acho que não. Nós vamos ver, né? Vamos a um breve intervalo e já voltamos com a jornalista Patrícia Campos Melo. TVE Entrevista hoje está conversando com a jornalista Patrícia Campos Melo, autora do livro A Máquina do Ódio, sobre a cultura de cancelamento e de destruição de reputações. Ainda esse tema, né? Na Europa, creio que está mais avançado do que os Estados Unidos o debate sobre até onde pode continuar sem regulação econômica capitalista o poder das chamadas Big Techs, Google, YouTube, Facebook, Instagram, Amazon, etc. A eleição no Brasil, a eleição de Bolsonaro, Trump, a era Trump, o Brexit, a guerra agora na Ucrânia, né, mostraram, entre outros fatos, como que o que você faz num mundo em que existem donos da verdade. Porque, na verdade, quem trabalha em rede social, nós trabalhamos em rede social, sabemos o que significa as várias formas de controle. Você tem acompanhado esse debate nos Estados Unidos? Já teve audiências no Congresso? O Zuckerberg já foi mais de uma vez. Em que ponto isso está aí nos Estados Unidos? Tenho. Como você estava dizendo, assim, a liberdade de expressão nos Estados Unidos é um valor muito absoluto, né? Nos Estados Unidos, se você quiser pintar uma suástica na sua porta, é a sua liberdade de expressão. A Europa, principalmente a Alemanha, pelo passado, inclusive, do que eles tiveram, isso é encarado de uma forma muito diferente e você tem restrições muito maiores para a linguagem de ódio, por exemplo, pintar uma suástica na sua porta. Então, para você conseguir regulação de rede social aqui nos Estados Unidos, é muito mais difícil, tá? Você tem algumas leis, né, que estão tramitando no Congresso. Uma delas se refere a uma coisa que chama Seção 230 do Ato de Decência nas Comunicações, que basicamente é o que permite a internet existir e é o que inspirou o nosso Marco Civil da Internet, que diz que as redes sociais não têm responsabilidade pelo que é postado nelas. Ela não tem responsabilidade pelo conteúdo de terceiros. Que basicamente, sim,
permitiu que existisse a internet, porque senão o Facebook não ia existir se alguém escrevesse uma coisa horrorosa e pudessem processar o Facebook por isso. Mas isso foi feito em 96. E hoje em dia você tem um oligopólio, né? De 3 empresas que basicamente monopolizam a praça pública. Então, isso é uma coisa que está sendo reexaminada aqui e que a Europa está muito mais avançada nisso. Você tem 2 legislações lá que atuam nesses 2 campos. No poder, concentração de mercado, monopólio, né? Que é basicamente do que eu me refiro, porque esse debate, quando existe no Brasil, propositadamente, ele vem embaralhado, Sim. Como se fosse alguém querendo controlar a opinião, e não se trata disso, né? Sim. E a gente fica meio à margem quando, se a gente olhar, por exemplo, o PL das fake news, o PL das fake news não fala em concentração de mercado. Uhum. Como a gente está ali à margem, na periferia, né, as empresas são americanas, etc., a gente acaba se concentrando no outro pedaço do debate, que é, sei lá, transparência da moderação, desinformação, etc. Mas nos Estados Unidos existe também uma pressão muito grande para isso. Você tem um relatório do Congresso enorme, que teve um depoimento, inclusive, do Mark Zuckerberg, sobre concentração de mercado. Por exemplo, o Facebook, o que o Facebook faz e sempre fez? Ele tem um concorrente, ele vai lá e compra o concorrente. E com isso, todo mundo, ele comprou o WhatsApp, ele comprou o Instagram, né? E com isso você vai dominando ali os mercados. Ou a Amazon tem um cara vendendo uma coisa e a coisa é legal, ele vai lá e copia. E aí ele bota o negócio com mais destaque, o dele, né? Isso, por exemplo, está na legislação europeia, que ele não pode fazer isso. Uhum. A gente não está nem nisso, mas nem engatinhando nisso. Disse exatamente que, mesmo com dribles, os setores mais importantes da economia capitalista têm regulação. Não pode, por exemplo, Coca-Cola com Guaraná, sei lá o quê. Tudo que é importante, ainda mais comunicação, deveria e tem. Né? Você certamente conhece a Timothy Gebru, que era a TI do Google, especialista em computação, em polarização algorítmica, mineração de dados e ética para inteligência artificial. Ela saiu do Google há 2 anos atrás, criou agora uma fundação em dezembro, exatamente porque ela denuncia que os algoritmos dessas no caso Google e YouTube, são algoritmos preconceituosos. É até uma frase dela que eu anotei aqui, que diz o seguinte: fui demitida por ser mulher negra que não se cala. Então, nós estamos falando aqui de uma batalha mundial, e é bom a gente estar tocando e repetindo esse tema, porque realmente a gente passa ao largo desse assunto no Brasil. Sim, né? Sim. É isso, eu queria que você falasse um pouco mais disso. Super. Vou começar pelo primeiro pedaço que você falou, da regulação. Teve um discurso na semana passada do presidente Obama, que ele falou uma coisa que eu acho que é bem em linha do que você disse, que é o seguinte: as plataformas de internet se negam a mostrar o que tem nos algoritmos, né? Eles dizem que é um segredo comercial. Então, não, a gente não pode mostrar o que tem no algoritmo. E ele falou o seguinte: olha, você tem um frigorífico que produz carne, você tem que mostrar o seu frigorífico para o inspetor de carne. Então, tem que ter algum órgão para o qual a rede social vai mostrar o algoritmo dele. Você não precisa mostrar para todo mundo, seu concorrente, mas para o inspetor você precisa mostrar. E o que a gente tem hoje é esse argumento das plataformas, que assim, a gente não vai mostrar o nosso algoritmo, porque senão a gente, né, isso é o segredo comercial, etc. E entra nisso que ela falou, que assim, os algoritmos não são um computador sozinho que surgem, eles são alimentados por dados, certo? Você vai treinando ali a reconhecer padrões alimentando por dados. Se você, vou dar um exemplo, aqui nos Estados Unidos, eles determinaram que tinha um algoritmo que ajudava os juízes a determinar o tamanho da pena para condenados, né? Então, você usava ali o algoritmo. Só que se você alimenta sempre com dados em que, coincidentemente, os negros têm penas maiores, você fabrica um algoritmo que é preconceituoso e racista. E da mesma maneira, isso com, por exemplo, o algoritmo que ajuda a você fazer o preço do seguro de carro. Se você acaba colocando os bairros negros como mais perigosos, você acaba, entendeu? É mais caro para quem... E daí em diante. E acho que o que ela quis dizer é isso, né? Alertar para isso. O algoritmo não é neutro, a tecnologia não é neutra.
Tem alguém alimentando isso. E se você está alimentando com preconceito, você vai ter um algoritmo homofóbico, racista. Se você não sabe o que tem no algoritmo, porque afinal é segredo de comercial, ninguém sabe o que tem dentro. Ainda falando do Brasil, em 2018, o Fernando Haddad, que era o candidato à presidência da República pelo PT, procurou um dos herdeiros das organizações Globo e disse: olha, existem formas de regulamentação econômica capitalista mundo afora. Reino Unido, França, com o parlamento, só com o cidadão ajudando também a pagar uma rede pública, como é a BBC em Londres, no Reino Unido, ou como é a Deutsche Welle na Alemanha, ou como é na Espanha, ou como é na RTP em Portugal. Escolha um modelo. E aí, essa pessoa respondeu dizendo: não, no Brasil isso não vai dar certo. Por que esse debate, na sua percepção como jornalista, não só nunca andou no Brasil, mas por que nós, jornalistas, nas redações, não nos movemos, não nos colocamos nesse debate como massa que trabalha com isso e que tem interesse nisso? Isso nos toca e nos atinge diretamente. Porque o problema não está só nas redes sociais, o problema está na estrutura toda, né? Sim, sim. Bom, eu vou começar com um exercício de humildade. Eu não sei exatamente, quando se fala em regulação da mídia, que tipo de regulação se está falando, né? Tem toda essa discussão, inclusive, em relação a o PT, ou não sei quem defende a regulação da mídia. Posso dar um exemplo? Pode. Acho que em 2011, 2010, o News of the World, que era o jornal do grupo do Murdoch, noticiou de uma maneira ilegal, porque ouviu o telefone, tratar um soldado que voltava da guerra tal, e descobriu-se depois que eles também ouviram o príncipe herdeiro, etc, etc. A Ofcom, que é a organização encarregada disso, com pessoas de vários setores, tirou do ar, ou seja, acabou um jornal que tinha cento e não sei quantos anos e que vendia 4 milhões de exemplares no fim de semana. E o Murdoch tinha uma quantia X como dono da Sky, pelo que me lembro, perdeu ou esteve ameaçado de perder também. Dando um exemplo mais claro, no Brasil, Sarney, Collor, a família Franco, a família Coelho, a família Alves, a CM, os Sirotes, que até há pouco são donos de potências de comunicação, que são potências econômicas e políticas com consequências claríssimas na cobertura e no dia a dia das pessoas. Então, a regulação que a gente fala, ou que é mal percebida no Brasil, seria isso. Não tem uma fórmula pronta, mas eu não sei o que você pensa, como que você vê isso. Então, de novo, admitindo minha ignorância aqui, eu consigo ver implicações muito ruins de concentração de propriedade, né? A pessoa nesse sentido. A regulamentação é para garantir espaço plural, em resumo. Sim. Então, assim, eu consigo ver implicações negativas de você ter a mídia concentrada na mão de poucos, ou poucos que têm ainda uma coisa vertical, né? Tem a rádio, tem a TV, tem o jornal, tem... Né? Eu não sei como outros países exatamente lidaram com isso. Eu acho que seria, assim, saudável se estimular uma competição, inclusive porque você está, da mesma maneira que as redes sociais, você tem poucas empresas privadas dominando a praça pública, por assim dizer. Mas eu não sei exatamente que tipo de regulação resolveria isso, porque eu estudo muito regulação de redes sociais. Te confesso que não sei te dizer como é a regulação de mídia tradicional no Reino Unido, nos Estados Unidos, etc. Então, eu não sei qual seria... Aí o órgão que faz é a FCC, dos Estados Unidos. É isso. É que aqui tem várias. Aqui tinha, por exemplo, um negócio que chamava The Fairness Doctrine, que você tinha até certa altura nos anos 80, você precisava apresentar as várias visões sobre cada tema. E aí eles derrubaram isso, e foi aí que surgiu o Rush Limbaugh, que é aquele radialista super de direita, a Fox News foi totalmente para a direita, assim, tem umas implicações. Também não sei como é que eles colocavam em prática a tal da Fairness Doctrine, né? E não sei como que está aí hoje, por exemplo, mas quando eu morei aí como
um correspondente, tinha um topo de até onde uma rede de televisão podia ter audiência e possuir em outros estados, entende? Tinha um Agora, controle. eu não sei como está agora, mas isso também mudou tanto, porque o streaming é tão Arrebentou tudo. avassalador, arrebentou tudo, né? E TV a cabo. Então, acho que na coisa de TV isso está muito relativizado, porque, na verdade, a TV a cabo vai morrer. A AT&T comprou Time Warner, etc, etc, e por aí foi, né? Então, eu não sei, mas assim, te confesso, pelo meu parco conhecimento, eu entendo que, do mesmo jeito que não é bom uma concentração nas redes sociais, não é bom nas mídias sociais, porque é isso, você não tem uma diversidade de vozes, mas eu não sei como regular isso. Tá, eu estou te perguntando isso exatamente porque você escreveu um livro chamado Máquina do Ódio, que trata da forma como nas redes se pode deturpar, mentir, inventar. Você foi vítima por parte do Bolsonaro, presidente da República, e do filho dele, de seguidores de uma campanha de destruição, tentativa de destruição de reputação. É por isso que eu estou tocando nesse assunto, porque uma coisa é a mídia social, mas isso também tem a outra porção, que é a chamada mídia tradicional, que também, como nós assistimos, a cobertura enviesada, na minha opinião, não sei a sua, do caso Lava Jato, Petrobras, etc. Porque existia, evidentemente, uma outra verdade ali, além daquela que estava sendo mostrada, né? Por exemplo, até hoje eu não sei exatamente o que é o TRF4 e o que aconteceu lá. Até hoje nós não tivemos a capacidade de contar essa história. Sim. Não, eu acho que, assim, uma coisa existem diferenças básicas entre, hoje em dia, né, entre mídia tradicional e rede social. Na mídia tradicional, em tese, se houver um erro, existe uma responsabilização, normalmente, tá? Se é do tamanho que deveria ser, se é na hora que deveria ser. Agora, você pode entrar na justiça, etc. Nas redes sociais, você Não dá reclama com tempo. o bispo. Além de não dar tempo, né? No momento em que você circulou uma mentira dizendo que uma jornalista oferece sexo em troca de informação, o que Que é que foi o você vai caso que o fazer? presidente e o filho sugeriram em relação a você. Basicamente, no momento em que, por exemplo, eu desmenti isso com informações concretas, isso já tinha rodado o mundo, não adianta nada. Uhum. Aí eu posso processar? Posso processar, mas eu estou processando a pessoa assim. Não existe uma responsabilização de quem carrega isso. No caso da imprensa tradicional, você pode responsabilizar a imprensa. Isso é uma coisa, tá? E a outra coisa é que, supostamente, você pelo menos tem uma tentativa, muitas vezes não bem sucedida, de ouvir vários lados, etc., coisa que você já de partida na rede social não tem, né? Uhum. Tendo dito isso, obviamente, tem erros crassos da imprensa. Por exemplo, uma cobertura muito acrítica da Lava Jato, né? E que talvez os veículos devessem fazer uma Revisão. revisão, correção. Assim, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nos Estados Unidos, o New York Times cobriu a guerra do Iraque de uma forma péssima, né? Eles compraram todas as mentiras do governo Bush que supostamente justificavam a invasão do Iraque. Eles Uhum. fizeram uma meia-culpa. Eles falaram, a gente errou. Bom, uma repórter lá também se ferrou, etc, etc. Houve esse momento aí de... no Brasil ainda não houve, eu acho, né? Em relação à cobertura pouco crítica da Lava Jato. Eu estou te falando disso, Patrícia, porque com muitas campanhas eleitorais nas costas e muita corrida pelo Brasil, a gente percebe o que é uma mídia local quando na mão de um poderoso. A gente percebe que o que você vê em escala mega, que é a rede social, a construção do ódio na imprensa, na mídia, ela é pré-digital. Quer dizer, em níveis evidentemente não geométricos, como no caso da mídia social, mas um chefe político local, lá no estado qualquer, faz o que quiser. E ali não tem o que tem os jornais do centro, que é uma certa obrigatoriedade de ouvir, não, é massacre. A Sim. televisão, bombardeio. Tanto que, se você olhar as estatísticas, onde que matam jornalista no Brasil?
Fora dos grandes centros, nas quebradas, né? Nós fizemos um documentário sobre isso, a matança de jornalistas do Brasil. Pois é. Não é nos grandes centros, é isso, é o cara que tem uma rádio e o outro vai falar uma coisa na rádio que ele não gostou, né? Então, sim, vira uma arma. Mais um rapidíssimo intervalo e logo voltamos com a jornalista Patrícia Campos Melo. TVE Entrevista hoje está conversando com a jornalista Patrícia Campos Melo, repórter na Folha de São Paulo e comentarista no Jornal da Cultura da TV Cultura. Passados quase 4 anos, que conclusões, que convicções você tem sobre suas reportagens, sobre o esquema de disparos massivos via WhatsApp para favorecer a campanha de Bolsonaro? Essa era a denúncia. E para quem não acompanhou, eventualmente, o espectador que não tem acompanhado, relata um pouco exatamente o cerne daquela cobertura sua, que foi, inclusive, premiada no Brasil, premiada mundo afora. Bom, a cobertura, basicamente, vários jornais, antes da Folha, já estavam noticiando uma coisa que todo mundo estava vendo, que era um volume muito grande de fake news em grupos de WhatsApp. E o que a gente mostrou é que tinha automação, né? Você tinha agências de marketing que ofereciam serviços de disparos em massa, que é uma coisa toda automatizada, no computador, com um simulador de WhatsApp, etc., que fazia esses disparos muito rapidamente, entrando em grupos, né? E que, por sua vez, pessoas que estavam nos grupos aí repassavam isso para o tio, para a prima, para não sei quem, e aí vem com uma carga maior de credibilidade. E a primeira matéria mostrava que vários empresários tinham comprado pacotes de disparos contra o então candidato Fernando Haddad, contra o PT, a favor do então candidato Jair Bolsonaro. Empresários no Brasil ou no exterior? No Brasil. No Brasil. E que então tinha isso, essa movimentação dos empresários. Aí a gente continuou fazendo matérias ao longo de vários anos e aí foram mostrando outros aspectos. Então, assim, como é que eles faziam para... Você precisava esquentar o chip. Então, eles pegavam CPF, compravam CPF roubado de idosos para poder registrar os chips. Como é que você pegava grupos para mandar? Você tem empresas que vendem banco de dados das pessoas, assim, o seu... CPF, título de eleitor, faixa de renda, todo esse tipo de característica, você pode comprar pacotes para as pessoas fazerem isso. Você pode comprar só... Então, foram várias matérias nisso. Bom, o que aconteceu desde então? Algumas coisas boas, né? O TSE baniu o disparo em massa, né? Quando eu comecei a dar as matérias, as pessoas falavam literalmente que eu era louca, que aquilo não existia. Conspiração, né? Teoria da conspiração. Teoria da conspiração. E aí, um ano depois, o WhatsApp admitiu, falou, olha, de fato foi usado, tentativa de interferir na eleição, e o TSE baixou uma resolução proibindo. A investigação sobre isso, ela foi muito precária, né? Porque eles não ouviram ninguém, porque eles não pediram documentos, porque eles não investigaram, basicamente. Investigação feita pelo TSE, pela Sim. Polícia Federal. Pelo TSE. Pela Polícia Federal para o TSE. Tudo ali, né? O TSE meio que não investiga, não são eles, né? Mas acho que dependia muito do que os juízes, na época, determinavam, né? Assim, eles encerravam muito rapidamente produção de provas, eles excluíam muito rapidamente testemunhas a serem ouvidas, assim, teve toda uma série de decisões ali que levaram, basicamente, a uma investigação precária, por assim dizer. Você tem acompanhado o trabalho do Supremo Tribunal para tentar impedir, o TSE, para tentar impedir a repetição desse tsunami de fake news em 2022. O Telegram ainda, não sei como é que está agora, tinham grupos com 200 mil pessoas, com seus donos morando lá no Oriente Médio, né?
Por que a gente tem que esperar, ou por que a gente pode esperar que o TSE faça agora o que não fez mesmo depois da eleição, com todas as denúncias que você fez e que outros fizeram? Quer dizer, o que você espera para 2022? Eu acho que a diferença é que o próprio TSE está mais conscientizado, né? Então, eles tentaram fazer uma coisa que era obter comprometimento das plataformas, delas serem transparentes e dizerem o seguinte: olha, se os candidatos usarem as redes sociais para, por exemplo, dizer que as eleições foram fraudadas, incitar violência ou pedir contestação, como aconteceu nos Estados Unidos, a gente precisa saber o que vocês vão fazer, né? O que as plataformas pretendem fazer para lidar com a desinformação eleitoral. E as plataformas apresentaram ali as suas promessas muito modestas, inclusive comparado com o que elas fizeram aqui, mas algumas estão melhorando. Então, assim, nesse sentido, eu acho que pelo menos existe um foco ou uma preocupação com desinformação que vem desde o ministro Barroso, compartilhado pelo ministro Fachin, pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, daí a ter instrumentos para impedir ou mitigar isso, é difícil, né? Porque é um problema muito difícil. Eu acho que quando eles fizeram as decisões no ano passado, duas decisões importantes do STF. Uma que levou à cassação do deputado estadual Francisquini, que tinha feito uma live dizendo que a eleição de 2018 tinha sido fraudada. Ele foi cassado. E a outra que foi a decisão em relação ao caso dos apps, né, da chapa Bolsonaro-Mourão, em que eles foram absolvidos, mas estabeleceram uma jurisprudência de que, se fizer disparo em massa, poderá gerar cassação. Eles tentaram, pelo menos o STF, estabelecer uma jurisprudência, né, para fazer isso. E o que eles queriam fazer com o PL das fake news era embasar isso numa lei. Você tem um artigo no PL das fake news, que é o artigo 2º, que diz que as redes sociais são consideradas veículos de comunicação, meio de comunicação de massa, para fins eleitorais. Porque é o seguinte, se a pessoa abusar, né, ou usar indevidamente, pode gerar cassação de chapa. A PL acho que não vai passar, mas assim... Então, assim, tem alguns instrumentos a mais para lidar com isso, eu diria. Se é suficiente, não sei te dizer. Você tem acompanhado, no seu trabalho que você está fazendo aí, você tem conseguido acompanhar o Telegram? Tenho. Então, o Telegram, o WhatsApp ainda é muito maior no Brasil, a gente não pode perder isso de vista, tá? Ele está ali, sei lá, em 98% dos smartphones. O Telegram teve 2 saltos, né? Um foi quando o WhatsApp mudou lá a política de privacidade, um monte de gente ficou nervosa e saiu. E o outro foi quando saiu do ar o WhatsApp. Então, agora, a estimativa que tem, porque esses números eles nunca dão, né? É tipo que está em 50%, 60% dos telefones. A diferença qual é? A diferença é que os grupos no Telegram têm até 200 mil integrantes e os canais têm um número ilimitado de integrantes. Então, por exemplo, o canal do presidente Jair Bolsonaro tinha, outro dia, 1,2 milhão de integrantes. A diferença, eles não cooperam com o TSE, né? Ainda que, depois daquele susto da ordem do ministro Alexandre de Moraes, eles tenham respondido, a gente não sabe até que ponto eles estão cooperando, né? A gente sabe, assim, o WhatsApp, eles, pelo menos, eles criaram mudanças no produto para tentar diminuir a viralização de mensagens, restringiram o número de vezes que você pode encaminhar. 5 pessoas só, tal. Exato, estão processando as agências que fazem disparo em massa. O Telegram não coopera com autoridades, isso é do espírito, do DNA da empresa. Então, assim, nesse sentido, é um problema, é um enorme problema, tanto que está ali na preocupação do Ministério Público, do TSE, do STF, de todo mundo. Do ponto de vista profissional, o seu importantíssimo trabalho foi premiado no Brasil, mundo afora, todo mundo que é do ramo conheceu, acompanhou. Agora, quais foram as consequências do ponto de vista pessoal para você? Olha, sei lá, eu sou repórter de jornal, né? Sou repórter, então, assim, para mim, aquela exposição e esse nível de violência
disposição mesmo, para minha família, sabe? Foi muito duro, é muito duro, né? Assim, é um negócio que, sei lá, quando a gente faz faculdade de jornalismo, isso não está lá no programa, né? Assim, que Está no cardápio. não está no cardápio. Além de você fazer matéria, checar documentos, você tem que saber que os caras vão ameaçar seu filho, sabe? Essas coisas. Você tem um, Então, hã? você tem um filho. Tenho filho, tem 10 anos agora. E então é muito duro, é difícil. Eu sempre ponho em perspectiva, né? Eu não posso reclamar, tem gente que não tem emprego, não tem o que comer, tem problemas muito maiores na vida. Mas te digo que ser jornalista hoje é bem mais complicado, né? O Brasil, inclusive, caiu no ranking de transparência, etc, etc. Né? De transparência, de liberdade de imprensa. Deixa eu ver até, se eu não me engano, em 2019 era 77º, eu não sei como é que está agora. Eu não lembro o número, eu sei que pela primeira vez no ranking do Repórteres Sem Fronteiras a gente caiu ali para um nível que já não é totalmente livre. Que é absurdo, né? Porque supostamente é um país democrático. Então, aí que você vê aquela coisa que é clichê, mas é verdade, que é a erosão da democracia por dentro, né? Então, o que a gente vê nas Filipinas, na Turquia, na Hungria, a gente vê no Brasil, é a mesma coisa. É tão clichê, mas é a mesma coisa. A HBO vai estrear no Festival de Tribeca, em Nova York, um documentário sobre os abalos na democracia e na liberdade de imprensa no Brasil e no exterior. A produção acompanhou o trabalho de algumas jornalistas, se eu não me engano, 3, e você foi uma delas. Como foi isso, por quanto tempo e o que é esse documentário? Eu não vi, tá? Eu vou ver com todo mundo. Você viveu. Sim, sim, sim. Então, o documentário é o seguinte: em 2019, eu e mais um jornalista, a gente ganhou esse Prêmio Internacional de Liberdade de Imprensa do Comitê de Proteção a Jornalistas. E naquela época, tinha 2 cineastas, que são super legais, que elas estavam começando a fazer um filme sobre liberdade de imprensa, e junto com o CPJ. O CPJ é parte do filme. E aí elas me procuraram e perguntaram se elas, isso foi lá em 2019, né? Se elas poderiam me acompanhar. E aí elas começaram a me acompanhar desde 2019. Então elas foram me acompanhando esse período aí até no Brasil. No Brasil, não eram elas pessoalmente toda vez, mas eram assim, elas foram, daí tinha outras pessoas fazendo, sei lá, filmando. E os outros jornalistas, é uma fotojornalista mexicana, né, que cobriu bastante manifestações contra a violência contra as mulheres. Tem um jornalista inglês do Guardian, cobriu campanhas do Trump, e um fotojornalista americano, negro, do Miami Herald, que cobre Black Lives Matter, né? E aí, não sei, vai estrear aí dia 12 de junho, vamos ver. Não sei também, eu fico meio desconfortável nessa posição de... Mas achei que a causa era boa. No jornalismo, nas redações, ser mulher já foi um obstáculo para você? Não. Não é incrível isso? Assim, eu sempre achei que era uma vantagem, assim, tô pensando assim, nas cobertura de conflito, para mim, sempre falei, é maravilhoso ser mulher. Porque a gente consegue conversar com metade da população que repórter homem não consegue. Claro. Na maioria desses lugares, né? Porque a gente entra na casa das pessoas, a gente fala com as mulheres, etc. Nos jornais, dentro das redações, obviamente que a gente tem uma falta de mulheres em posições de chefia, e se tivesse mais mulheres em posições de chefia, inclusive a pauta dos jornais seria mais... entenderia mais, né, questões feministas ou questões de igualdade de direitos das mulheres. Mas eu tive uma sorte que eu acho que a maioria das mulheres não teve. Eu nunca tive, nunca senti, pelo menos, que eu perdi alguma coisa ou fui impedida de fazer alguma coisa dentro da redação por ser mulher. E nas coberturas, mundo afora, Brasil afora? Então, nas coberturas, eu sempre
sempre achei uma vantagem ser mulher, obviamente que em alguns países, no Afeganistão, assim, Arábia Saudita nunca fui, mas tenho colegas, tem dificuldades logísticas de transporte, você não pode ir sozinho, você tem que ter o tradutor homem, etc. Mas eu ainda acho que ser mulher, a gente tem esse acesso e essa empatia. Agora, obviamente, que você, em alguns ambientes masculinos de política, tem muita coisa que a gente viveu durante muito tempo de assédio, né, de fonte, que hoje em dia é impensável, né? Assim, hoje em dia ninguém faz, assim, é totalmente inadmissível esse tipo de comportamento da fonte, ou essa coisa mesmo de assédio, né? Desde piadinha até convite, etc. E eu acho que, graças a Deus, hoje em dia as jornalistas jovens são muito mais conscientes, muito mais feministas do que a gente era, né? Então, assim, melhorou bastante. Patrícia, a chamada mídia tradicional enfrenta graves problemas econômicos, mundo afora e Brasil, muito. Dificuldade de receita, redução de circulação de exemplares impressos, no caso do impresso. E justamente na era da desinformação, quando o papel é mais necessário e mais útil ainda, né? E perdendo espaço, mundo afora e Brasil, para as chamadas Big Techs. Para encerrar, o que você acha que vem por aí? Eu me permito ter um raio de esperança, no sentido de que eu acho que a pandemia da Covid trouxe uma certa revalorização ao jornalismo tradicional, né? No meio dessa infodemia que todo mundo falava, esse excesso de informação, de a gente não saber o que é verdade e o que é mentira, você tem uma parcela da população que passou a voltar a valorizar jornalismo profissional, a pessoa que faz da vida isso, checar se a informação é correta. Então, eu acho que, nesse sentido, tem uma certa esperança. E a minha outra esperança é a regulação. Eu acho que ficou claro que o modelo de negócios da mídia tradicional ficou praticamente inviável com a ascensão dos gigantes da internet. E que alguma coisa tem que ser feita, uma regulação. Porque o jornalismo é um bem público, é uma necessidade cívica, né? É um direito do cidadão se informar com pessoas profissionais que fazem isso da vida. Então, eu acho que a regulação vai ajudar, acredito muito nisso. Patrícia, exatamente porque o jornalismo é um bem público, eu te agradeço muito por essa conversa. Acho que é muito importante, ainda mais um ano como esse, que as pessoas saibam o que você faz, o que nós fazemos e por que isso é importante para todo mundo. Muito obrigado a você, querida. Obrigada, muito obrigada. E obrigado às amigas e os amigos do TV Entrevista pela presença, pelo acompanhamento e até a próxima semana.